nome é Caio, eu tenho 21 anos, eu estou no terceiro ano da Faculdade de Medicina da USP. Caio, por que você escolheu a medicina como carreira? Eu sempre pensei, assim, achava um negócio interessante, né? Biologia, poder entender melhor o corpo humano. Eu gostava também de física, de química. Eu sempre tive muito interesse por entender melhor as coisas. Aí eu cheguei no terceiro ano do colégio, eu fiquei um pouco pressionado, né? Eu tenho que passar, eu vou ficar velho depois. Eu acabei prestando engenharia primeiro. Eu me arrependi bastante, eu não gostava de nada muito na engenharia. Eu fazia um trabalho voluntário numa escola que era o que eu mais gostava, mas de resto, assim, eu não gostava das matérias, eu me sentia desestimulado. Eu falei, não, acho que eu fiz uma decisão errada, vou correr atrás e vou fazer medicina, que era o que eu deveria ter feito mesmo. Meu nome é Pedro Henrique, eu tenho 19 anos, eu vim do interior de Minas, uma cidade que chama Formiga. Eu estou no primeiro ano de medicina. O fato de eu ter escolhido medicina envolveu muita coisa, assim. Desde o ensino fundamental eu já queria alguma coisa relacionada à ciência, mas eu já pensei em fazer de tudo, desde a astronomia à bioquímica. A medicina sempre foi uma opção, mas nunca foi o suprassumo, assim, nunca foi a única que eu pensava. Mas eu fui amadurecendo a ideia, eu já gostava bastante da área, pesquisava muita coisa sobre. Minhas experiências com médicos sempre foram muito boas, eu nunca tive um episódio em que eu fui mal atendido ou coisa do tipo, então eu tinha uma boa imagem da profissão, eu acho. E aí quando chegou no ensino médio, que eu fui lapidar mais essa ideia do que realmente eu ia escolher no final das contas, eu resolvi unir o que me fazia, o que eu achava que era mais completo. E medicina tem tanto a parte química e biológica, a parte científica, mas também tem muito uma questão humanística e social, do tipo, vou cuidar de pessoas, e isso é uma coisa que me enche, assim, me dá um propósito, talvez. Então, aí eu acho que eu acabei decidindo finalmente por medicina. Sou Gustavo Fontanari, tenho 21 anos, sou aqui de São Paulo e estou no primeiro ano da faculdade. Então, eu acho que é desde os 10 anos que eu penso nisso. Faz tanto tempo que eu até esqueço um pouco porque eu escolhi, mas acho que bastante porque meu pai é bombeiro, sempre gostei bastante dessa parte. E eu pus isso na cabeça e vivi com isso, em função disso. E não me arrependo nem um minuto. Não teve dúvida por nenhum momento? Não, eu tive medo do vestibular, mas nunca tive o plano B. Então, sempre tive que lidar com medo. Eu sou o Gregory, tenho 22 anos, sou daqui de São Paulo, Itaquera. E estou no primeiro ano da Faculdade de Medicina, da USP. Bom, escolhi medicina. Desde pequeno sempre queria saber como funcionavam as coisas e como eu ficava doente. Então, eu sempre tive aquele negócio de também querer ajudar. Sempre quis ajudar o outro de alguma forma, desde pequenininho mesmo. Assim, eu era até muito emotivo, assim, de sair no mercado, vir aquele pessoal pedir dinheiro para minha mãe e pro meu pai, querendo ajudar de alguma forma. E eu fui crescendo e fui conhecendo a medicina e fui me apaixonando, assim, conhecendo até ir na pediatra, conversando com ela. E sempre quis medicina, nunca pensei em nada. Sempre foi, quando descobri que poderia ajudar as pessoas dessa forma, escolhi fazer medicina. Meu nome é Graciela, eu tenho 21 anos, eu sou do quarto ano do curso de medicina aqui da USP e eu sou daqui de São Paulo mesmo. Bom, eu comecei a pensar em medicina quando eu tinha uns 15 anos. Eu precisei passar por um vestibulinho, um processo seletivo, porque eu estudava numa escola e eu ia passar para o ensino médio. Eu queria estudar numa outra escola que tinha processo seletivo. E daí eu lembro que eu estudei bastante e eu fiquei com muito medo porque eu achava que eu não ia conseguir passar de forma alguma. Então eu estudei assim até além do que eu devia. E aí depois quando saiu o resultado eu passei e eu passei bem, na verdade, eu fiquei nos primeiros lugares. E aí eu lembro que isso me motivou bastante, porque eu sempre vi medicina como uma carreira muito bonita, né, como uma profissão muito bonita, mas eu achava que eu tinha um impedimento por ser muito concorrido, por ser muito difícil, que eu não ia conseguir passar. E aí depois que eu fiz esse vestibulinho e eu consegui passar, foi como se eu ficasse mais confiante. Então eu comecei a pensar seriamente em medicina e já comecei a me programar, assim, o que eu faria, se eu faria cursinho, quando que eu ia começar a estudar, como é que ia ser minha rotina. Então foi basicamente por isso, por ser uma profissão muito bonita, que lida com a saúde das pessoas, que ajuda as pessoas bastante e em parte pelo desafio também. Eu sou Vinícius Cardoso, tenho 26 anos, estou no quinto ano da Faculdade de Medicina da USP. E antes de entrar aqui eu fiz 3 anos de cursinho, um no Objetivo e 2 no ESAG Medicina. Bom, eu escolhi Medicina primeiramente porque é uma forma de ajudar as pessoas direto, sem intervenções de empresas, de nenhum tipo de instrumento, na maioria dos casos. E eu posso levar esse conhecimento aonde quer que eu esteja, numa emergência, no avião, se eu viajar para fora do país, vou poder ajudar as pessoas que eu gosto, próximas de mim, minha família.
E junto a isso, o fato de ser algo fundamentalmente intelectual, então eu tenho que levar uma gama de informações comigo e, portanto, unindo o útil ao agradável, eu escolhi medicina por conta disso. Meu nome é Bárbara, eu tenho 21 anos, eu estou no primeiro ano do curso de medicina. Eu acho que tem um pouco de interferência familiar, minha mãe é enfermeira, ela é estomaterapeuta, ela lida com feridas e eu sempre vi ela evoluindo os pacientes dela, sempre achei muito interessante e eu acho que eu fico um pouco instigada também pelo pensamento clínico que tem por trás da medicina. Eu já entrei em outro curso, eu já comecei veterinária e aí eu fiz 2 anos e decidi iniciar outro curso, no caso esse. Como foi a sua jornada no vestibular? Como foi seu preparo e dificuldades? Então, no vestibular eu fiz 3 anos e meio de cursinho, só que é muito difícil. Foi muito difícil pra mim, porque eu vim de escola pública e eu tinha uma defasagem muito grande. No primeiro ano de cursinho eu não me sentia seguro e eu vi que eu não conseguiria passar. Tava com muito medo, precisava passar e acabei prestando medicina veterinária na USP, passei, só que não era aquilo que eu queria. Eu falava, não, eu quero fazer medicina e acabei voltando ao cursinho. Então foi muito difícil a saída da faculdade para a família aceitar, para a minha rotina no cursinho também foi muito, muito, muito difícil de vencer minhas dificuldades, de defasagem de matéria, até a parte de psicológico mesmo, que você se põe muito para baixo no cursinho, eu sempre achava que eu nunca ia passar, tinha certeza que eu não ia conseguir, mas aos pouquinhos você vai vencendo e dando o meu melhor e consegui. Então, minha rotina durou 4 anos. Eu fiz 4 anos de cursinho pré-vestibular no ângulo. Meu primeiro ano foi bem um choque, assim. Primeiro porque eu vi que eu estava muito distante ainda de passar, muito mais do que eu pensava na escola. E tinha muita matéria nova para ver. Eu amadureci bastante. No segundo ano foi, acho que, meu melhor ano. Eu aprendi muita coisa. Eu passei a gostar de física, gostar de química. Foi o ano mais revelador, assim, pra mim. Aí no terceiro e no quarto, meu desempenho caiu bastante. Eu, tive várias mudanças familiares, vários problemas e... Aí eu não peguei muito firme nos estudos, fui meio que fazendo o básico. Mas por ter feito o segundo ano muito bom e continuar tentando, finalmente consegui. Eu sempre estudei bastante, desde sempre. Acho que eu tinha esse meio que senso de responsabilidade para estudar. Mas quando eu entrei no ensino médio, realmente eu fiquei bem mais focado, assim. Eu estudava numa escola particular lá de Formiga, na minha cidade. E era um ensino bom, me preparou bastante, eu acho. Eu não cheguei com uma base fraca. Mas aí terminou o ensino médio, eu não sei se eu estava tão maduro, talvez, eu não consegui passar. E aí eu me mudei para São Paulo, o que já foi um baque, porque primeira vez que eu saí de casa, enfim. E aí eu fiz 1 ano de cursinho e depois desse ano eu consegui passar. Eu estudava bastante, dava prioridade igual tanto para exercícios quanto para teoria, mas foi uma época puxada. Eu olho para essa minha época, principalmente na época do cursinho, que eu acho que foi um pouco mais pesado para mim, de diversos fatores, mas eu olho com uma época de muito amadurecimento, talvez, principalmente emocional. Porque agora eu vejo aqui na faculdade, talvez se eu tivesse entrado direto, eu não sei se eu teria a maturidade que eu tenho hoje. Eu acho que essa época de cursinho me preparou muito bem pro que eu precisava ter, a mentalidade que eu precisava ter aqui na faculdade. E agora, por exemplo, que eu já estou no segundo período, acho que isso ficou bem claro, assim, pra mim. Eu acho que foi uma época produtiva, mas foi difícil. Bom, então quando eu decidi que eu queria fazer medicina, eu fui atrás já de um cursinho. E aí, como eu fazia um ensino médio numa escola pública, mas o meu horário não era muito grande, só tinha aula pela manhã. Então eu comecei a fazer cursinho logo no segundo ano do ensino médio. Eu fazia um cursinho de final de semana, um cursinho popular. E aí eu já comecei a me atualizar sobre os temas do vestibular. Comecei a ter uma noção, mais ou menos. Mas assim, era um cursinho bem simples, eu também não tinha tanta noção ainda do que era o vestibular, então me ajudou um pouco. Mas o que foi essencial mesmo foi quando eu fiz cursinho no terceiro ano, junto com o terceiro ano do ensino médio. Eu lembro que a maior dificuldade que eu tinha era a falta de tempo. Porque como eu ainda estava no ensino médio, então eu tinha aula pela manhã, e daí eu tinha que almoçar e ir pro cursinho e assistir a aula a tarde inteira. E daí quando eu chegava em casa já estava tarde, porque eu morava longe do cursinho, então eu tinha que pegar metrô, trem. Então eu chegava, já estava cansada, e eu tinha toda a matéria do cursinho para estudar. E não podia dormir muito tarde, porque no outro dia eu ia acordar cedo.
Então, definitivamente a maior dificuldade para mim na época do cursinho foi lidar com a falta de tempo e o cansaço, porque daí eu acabava dormindo pouco e aí ficava com muito sono durante as aulas. Então, o que eu acho que fez a diferença para mim na época do cursinho, como eu tinha pouco tempo, né? Eu assistia às aulas, mas eu priorizava muito os exercícios. Então, os professores sempre passavam os exercícios propostos e eu era bem rigorosa quanto a isso. Eu tentava fazer tudo em dia. Claro que com o tempo não vai dando mais muito certo, né? Aí tem que fazer no final de semana ou no feriado, aproveitar para colocar a matéria em dia. Mas eu acho que pra mim foi o que fez a diferença, porque daí quando eu fui fazer a prova do vestibular mesmo, como eu já tinha resolvido muita questão, muita coisa saía no automático, assim, eu já tinha uma noção mais ou menos do que eu tinha que fazer. Então, quando eu prestei engenharia eu tinha estudado bastante já. Eu foquei bastante nas matérias que eu sabia que eu era ruim, então eu era muito ruim em matemática. Eu falei, eu tenho que fazer todas as tarefas de matemática. O vestibular é muito de humildade, né? Você tem que olhar se eu sou ruim nisso. Então eu tenho que estudar isso, não adianta eu sou muito bom em história e eu estudar história. Fiz todas as tarefas, era básico e complementar, né, no meu cursinho. Eu fiz todas de matemática, física. Aí depois que eu passei na engenharia, o segundo ano, quando eu prestei para medicina mesmo, que eu fiz só isso, foi um pouco mais tranquilo. Eu ia pro cursinho, fazia as tarefas. Essa matéria aqui de matemática eu não lembro direitinho, eu fazia. Biologia eu não lembro direito isso, eu ia e fazia. Mas focar no que eu não sei, né? Não ficar enchendo linguiça lá na sala de estudo do cursinho. Meu preparo para o vestibular foi bem árduo. Ele envolveu muitas horas de estudo, praticamente o dia inteiro. Eu fiz cursinho poliedro e eu estudava basicamente o dia inteiro. Eu ficava lá das 7 às 8 horas da noite, estudando, e até de final de semana eu tinha simulado, eu fazia todos os simulados e é isso, basicamente a rotina, o dia inteiro estudando. Bom, minha maior dificuldade no vestibular foi adquirir a noção do quão difícil é passar aqui. Porque antes eu não tinha essa noção, então eu não estudava o suficiente. Mas a partir do momento que eu consegui ver o grau de dificuldade e o tamanho da concorrência, aí eu pude disciplinar os meus estudos e me focar nisso, né? Outra coisa também foi aprender a estudar, aprender a me preparar para o vestibular. Porque antes eu ficava aprendendo, decorando um monte de informações que muitas das vezes não caem no vestibular. E depois que eu aprendi, assim como eu tenho ensinado as pessoas que estão prestando vestibular, que o vestibular é uma espécie de um jogo. E você tem que saber jogar, tem que saber as regras do jogo. Depois que eu aprendi as regras da FUVEST, e aí sim eu consegui me preparar de uma forma efetiva para cá.